pessoal, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar alguns exercícios para vocês que a gente faz para trabalhar a musculatura do ombro. Mais especificamente, um grupo muscular que a gente conhece como manguito rotador, né? O que é um manguito rotador? É um conjunto de 4 músculos, do supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e o redondo menor. Qual a importância deles? Eles dão tem um espaço aqui na região do ombro, né, que fica abaixo do músculo supraespinhoso, né, onde tem várias estruturas ligamentares, como a bursa, como a cápsula que envolve, né, e a integridade do manguito rotador, ele diminui o impacto dessas estruturas durante o movimento, né? Então isso que a gente vai demonstrar, né? Então, nós iremos demonstrar aqui alguns movimentos ativos, né, com uma resistência. A gente vai usar essa faixa elástica aqui, presa nessa manilha, tá? A gente vai poder demonstrar o exercício para vocês. O exercício consiste nesse movimento aqui, ó. A gente fazer uma abdução, né, de ombro a 90 graus aqui em relação ao tronco e uma flexão, né, de cotovelo também a 90 graus. E a gente aplica esse movimento, ó. A gente aplica esse movimento. É importante a gente entender e saber que sempre que a gente deixa o ângulo em 90 graus, a gente nunca se esquecer do eixo, como se tivesse uma linha que passasse aqui, né, e a gente nós mantivéssemos, que nos ajudasse a manter o nosso ombro nesta posição, tá? A gente faz esse movimento aqui, ó, tá? Lembrando que rotadores mediais ou rotadores internos mais potentes existem, que é o grande dorsal, né, e o peitoral, tá? Quando a gente faz esse movimento aqui de flexão, a gente meio que anula a ação deles. Aí a gente pode isolar e trabalhar mais essa musculatura do manguito rotador com este movimento aqui, tá? Geralmente, muitas das vezes, alguns pacientes, né, eles vêm de cirurgia, né, do manguito rotador, né, devido a uma alteração de rompimento de fibra do supraespinhoso, né? Então é indicado para os pacientes que tem algum comprometimento ligamentar, né, que tem algum comprometimento capsular, que tem que tratar essa musculatura, né, eles realizar o movimento, né, em uma angulação menor, né? Eu sempre peço para eles abaixarem mais, fazer um ângulo de 45 graus em relação aqui o tronco, né, e realizar o movimento aqui, ó. Aí realizando um movimento, né? Tá? Realizando o movimento. Este movimento, nunca se esquecendo do eixo, né? Do eixo do movimento, tá? Fazendo um movimento aqui, tá? A gente preserva as estruturas que foram que talvez submetidas a algum processo cirúrgico, né, no início da reabilitação, né? Desta forma aqui, fortalecimento do manguito rotador de uma fase isoladamente, a gente usa mais para atleta, por exemplo, para jogador de vôlei que precisa de uma musculatura um pouco mais com potencial, né, com potencial para movimento maior do que uma pessoa comum, né? E também a gente tem que levar em consideração o seguinte: tanto os rotadores mediais, né,
quanto os rotadores laterais, né? A gente vai dar ênfase aqui ao infraespinhoso e o redondo menor, tá? O que acontece? Durante os rotadores laterais, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver os rotadores laterais, né? No caso, a gente pode fazer o quê? Fazer uma abdução, da mesma forma, uma abdução de ombro a 90 graus, né? Ombro a 90 graus e uma flexão de cotovelo a 90 graus. E a gente pode realizar este movimento, tá? Este movimento aqui, ó. Sempre se lembrando do eixo, a gente nunca pode se esquecer do eixo de flexão, né? de rotação, né? Aqui é uma rotação externa, tá certo? Tá? É um trabalho de rotação externa importantíssimo para os pacientes que vieram de cirurgia de ombro depois de algum tempo de reabilitação, iniciando os exercícios, tá? Porque a gente isola a musculatura, realiza o movimento neste plano, né? Fazendo com que diminua o impacto articular em relação à estrutura subacromial, onde tem ligamentos e estruturas moles, né? A proporção do exercício para rotação interna ou rotação externa, eu sempre coloco de 3 para 1, porque a potência dos rotadores internos são bem maiores, né? A gente tem que levar em consideração o grande peitoral maior e o grande dorsal, né? São rotadores internos muito potentes, né? Por isso eu sempre peço para o paciente fazer mais repetições, tá? Para a rotação externa, né? Do que para a rotação interna, tá certo? De ombro, né? Sempre pedindo para ele fazer esse movimento aqui, ó, tá? E repetindo, quando o paciente tem uma alteração articular, alteração ligamentar, em relação a alguma capsulite, ou vindo de cirurgia, né? A gente sempre faz o seguinte, né? A gente pede para ele dar uma flexionada a uns 45 graus o número em relação ao tronco, né? E a gente pedimos para o paciente executar um movimento de rotação externa ou rotação lateral, tá? Isso, dessa forma, ele vai diminuindo o impacto, né, do ombro, da musculatura em tecidos menores, tá? Com isso, vai diminuindo o impacto fazendo esse movimento, tá certo, pessoal? Então, essa é a dica que eu quis dar para você hoje em relação ao movimento de rotação interna e rotação externa, tá bom? Então, e sempre antes eu peço encarecidamente para vocês que dêem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativar o sininho de notificações para serem notificados sempre quando tem vídeo novo, tá certo? Para ajudar a espalhar e divulgar o nosso trabalho científico. Grande abraço, a gente se vê logo.